Eles riram da menina do interior, até ela consertar o carro de corrida na frente dos engenheiros. O sol de março batia forte no asfalto de Interlagos quando o rugido dos motores de corrida ecoou pela primeira vez naquela manhã. Clara Bezerra ajustou o boné surrado na cabeça e segurou firme a mão calejada do pai, Miguel, enquanto caminhavam entre as arquibancadas do autódromo mais famoso do Brasil. Aos 12 anos, a menina nunca havia saído do pequeno município de Soledade, no interior da Paraíba, onde ajudava o pai a consertar tratores e caminhões velhos no quintal de casa. A viagem até São Paulo havia sido um sonho realizado depois de meses de economia. Miguel trabalhava como mecânico em uma oficina modesta, consertando desde bicicletas até máquinas agrícolas, e Clara era sua fiel escudeira desde os 7 anos. Ela conhecia cada ferramenta, cada peça, cada som que um motor fazia quando estava com problemas. Suas mãos pequenas e ágeis conseguiam alcançar lugares que as mãos grandes do pai não conseguiam. E sua intuição para diagnosticar defeitos impressionava até os clientes mais experientes. O evento daquele domingo era especial. Uma exibição de carros de Fórmula 1 e Stock Car, onde pilotos famosos demonstrariam a potência e a velocidade dos veículos para milhares de espectadores. Clara havia convencido o pai a usar todas as economias da família para fazer essa viagem, prometendo que seria a única coisa que pediria de aniversário pelos próximos 5 anos. Quando chegaram ao paddock, a área restrita onde ficavam os carros e as equipes, Clara ficou hipnotizada. Os motores reluzentes, a precisão dos mecânicos, o cheiro de combustível misturado com borracha queimada, tudo aquilo falava diretamente com sua alma. Ela observava cada movimento dos técnicos, cada ajuste, cada verificação, absorvendo conhecimento como uma esponja. Miguel notou o brilho nos olhos da filha e sorriu. Mesmo com dificuldades financeiras, ele sabia que havia feito a escolha certa ao trazer Clara para conhecer esse mundo. A menina havia nascido com um dom natural para a mecânica, e ele queria que ela soubesse que existiam possibilidades além das limitações de sua pequena cidade. Enquanto passeavam pelo paddock, Clara reparou nos detalhes que passavam despercebidos pelos outros visitantes. Ela notou o som diferente de um dos motores, a forma como um mecânico franzia a testa ao verificar determinada peça, a tensão no ar quando algo não estava funcionando perfeitamente. Seu instinto aguçado captava sinais que anos de experiência prática ao lado do pai haviam desenvolvido. O macacão surrado que vestia, herança de um primo mais velho, estava manchado de graxa das últimas semanas de trabalho na oficina. Suas mãos pequenas carregavam as marcas do trabalho duro, unhas sujas, pequenos cortes cicatrizados, calos prematuros que contavam a história de uma menina que não tinha medo de se sujar para aprender. O rugido ensurdecedor do motor V8 de um dos carros principais de Stock Car cortou o ar de Interlagos como um trovão, fazendo a multidão vibrar de emoção. Clara apertou os olhos, concentrando-se no som. Havia algo diferente naquele ronco, algo que não deveria estar ali. Ela puxou a manga do pai e apontou para o carro que se aproximava da curva do Senna. De repente, o motor começou a engasgar. O piloto, Rodrigo Santana, um veterano de 35 anos com mais de 10 anos de experiência, sentiu a potência diminuir drasticamente. O carro, que momentos antes voava pela pista, agora lutava para manter a velocidade, emitindo ruídos estranhos que fizeram a multidão murmurar preocupada. O veículo foi imediatamente direcionado para o paddock, onde a equipe técnica da Falcon Racing se reuniu em volta do capô aberto. O chefe da equipe, Eduardo Mendes, um homem sério de 45 anos, com cabelos grisalhos e 3 décadas de experiência em automobilismo, comandava as operações com autoridade.
Os 6 mecânicos da equipe começaram a trabalhar freneticamente. Verificaram o sistema de injeção, analisaram os sensores, testaram a pressão do combustível, inspecionaram as velas de ignição. Cada minuto que passava, aumentava a tensão, pois aquele era o carro principal da demonstração, e milhares de pessoas aguardavam para vê-lo em ação. Clara observava tudo de longe, segurando a cerca que separava o público da área técnica. Seus olhos atentos acompanhavam cada movimento dos mecânicos, cada teste, cada expressão de frustração que cruzava seus rostos. Ela podia ouvir fragmentos das conversas técnicas, palavras que conhecia bem da oficina do pai. Mistura rica, tempo de ignição, sensor de oxigênio. Depois de 40 minutos de trabalho intenso, a equipe parecia perdida. Eduardo conversava nervosamente com o piloto, enquanto os mecânicos trocavam olhares de derrota. O motor ligava, mas a potência não chegava nem perto do que deveria ser. O rugido característico havia se transformado em um ronco irregular e fraco. Miguel notou como Clara estava absorta na situação. A menina não tirava os olhos do motor, e ele podia ver que ela estava processando mentalmente tudo o que observava. Era a mesma expressão que ela fazia quando diagnosticava problemas na oficina de casa. Uma concentração profunda, quase meditativa. A frustração da equipe era palpável. Rodrigo Santana batia o punho no volante, sabendo que sua apresentação estava comprometida. Os patrocinadores começavam a se inquietar nas arquibancadas VIP, e a organização do evento pressionava para que o problema fosse resolvido rapidamente. Clara sussurrou algo para o pai, que inicialmente não entendeu. Ela repetiu, mais alto desta vez, apontando para uma parte específica do motor. Miguel franziu a testa, tentando entender o que a filha havia observado que uma equipe de profissionais experientes não conseguia identificar. Clara não conseguia mais ficar parada. Cada movimento dos mecânicos, cada tentativa frustrada de resolver o problema, cada minuto que passava apenas confirmava o que ela já havia identificado. Seu coração batia forte, não pela timidez, mas pela urgência de ajudar. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo com aquele motor. Miguel percebeu a inquietação da filha e se agachou ao lado dela. Clara explicou em detalhes o que havia observado, usando termos técnicos que havia aprendido anos de prática. Ela descreveu o som específico que o motor estava fazendo, comparou com situações similares que já havia enfrentado na oficina e apontou para a área exata onde acreditava estar o problema. O pai ficou impressionado com a precisão da análise. Ele conhecia o talento da filha, mas nunca a havia visto demonstrar tamanha confiança em um diagnóstico tão específico. Clara não estava apenas repetindo conhecimento teórico. Ela estava aplicando anos de experiência prática em uma situação completamente nova. Após alguns minutos de hesitação, Miguel tomou uma decisão. Ele se aproximou da cerca e chamou a atenção de um dos mecânicos. O homem, suado e frustrado, inicialmente ignorou o visitante. Mas Miguel insistiu, explicando que sua filha havia identificado algo que talvez pudesse ajudar. O mecânico, chamado Roberto, de 28 anos, olhou para Clara com ceticismo. Uma menina de 12 anos, claramente do interior pelo sotaque e pela roupa simples, querendo dar conselhos sobre um motor de Stock Car. Ele estava prestes a dispensar a dupla quando Eduardo Mendes se aproximou. O chefe da equipe, desesperado por qualquer ideia que pudesse resolver o impasse, decidiu ouvir. Clara, com a voz firme mas respeitosa, explicou sua teoria. Ela apontou para uma conexão específica do sistema de admissão de ar, descreveu como o som que o motor estava produzindo indicava um problema de mistura ar-combustível e sugeriu que verificassem uma peça específica que costumava falhar em situações similares. Eduardo ficou surpreso com a precisão técnica da menina. Mesmo sendo cético, ele havia trabalhado com muitos mecânicos ao longo dos anos e reconhecia conhecimento real quando ouvia. Ainda assim, a situação era inusitada.
uma criança desconhecida dando conselhos para uma equipe profissional. Os outros mecânicos se reuniram em volta, alguns rindo discretamente da situação. Roberto comentou em voz baixa com um colega sobre a garotinha do mato que achava que entendia de carros de corrida. Mas Eduardo, com décadas de experiência, sabia que boas ideias podiam vir de qualquer lugar. Clara não se intimidou com os olhares céticos. Ela havia crescido sendo subestimada por ser criança e por ser menina em um ambiente predominantemente masculino. Na oficina do pai, já havia provado seu valor dezenas de vezes e sabia que o conhecimento não dependia de idade ou aparência. Com a permissão relutante de Eduardo, Clara se aproximou do motor. Suas mãos pequenas e ágeis tocaram delicadamente as peças, enquanto seus ouvidos aguçados captavam cada nuance do som irregular que o motor produzia. Clara respirou fundo e se posicionou ao lado do motor. Suas mãos pequenas, acostumadas a trabalhar em espaços apertados, moveram-se com precisão cirúrgica. Ela ignorou completamente os olhares duvidosos dos mecânicos ao redor e se concentrou apenas no que sabia fazer melhor: diagnosticar problemas mecânicos. Eduardo Mendes observava atentamente, pronto para interromper caso a menina fizesse algo que pudesse danificar o equipamento. Mas o que ele viu o surpreendeu. Clara não estava agindo como uma criança curiosa mexendo em brinquedos. Ela demonstrava a metodologia e a confiança de um profissional experiente. A menina começou verificando exatamente o componente que havia mencionado: o sensor de fluxo de ar. Ela desconectou cuidadosamente o cabo, examinou a conexão e, com um pequeno sorriso, mostrou o problema para Eduardo. O conector estava levemente corroído, criando uma resistência que enviava informações incorretas para a central eletrônica do motor. Roberto, o mecânico que havia zombado da situação, aproximou-se para ver melhor. Ele havia verificado aquela mesma conexão 20 minutos antes, mas não havia percebido a corrosão sutil que Clara identificara. Era um defeito quase imperceptível, que exigia experiência e atenção aos detalhes para ser detectado. Clara explicou como aquele pequeno defeito estava causando uma leitura incorreta do fluxo de ar, fazendo com que a central eletrônica enviasse mais combustível do que necessário para a combustão. Isso resultava na mistura rica que estava sufocando o motor e reduzindo drasticamente sua potência. Eduardo ficou impressionado, não apenas com o diagnóstico preciso, mas com a forma como Clara explicava o problema. Ela usava a terminologia técnica correta, fazia associações lógicas entre causa e efeito e demonstrava compreensão profunda dos sistemas automotivos. Enquanto Clara trabalhava, uma pequena multidão começou a se formar ao redor da cerca. Outros visitantes, mecânicos de outras equipes e até alguns pilotos se aproximaram, curiosos para ver a menina mecânica que havia diagnosticado um problema que uma equipe inteira não conseguira resolver. Com movimentos seguros, Clara limpou cuidadosamente o conector corroído, removeu os resíduos de oxidação e reconectou o cabo. Ela pediu para Eduardo ligar o motor e, quando a chave foi girada, o resultado foi imediato. O ronco irregular e fraco se transformou no rugido potente característico de um motor V8 bem ajustado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma explosão de aplausos. Os mecânicos da equipe, que momentos antes duvidavam da menina, agora a olhavam com respeito e admiração. Roberto se aproximou de Clara e, visivelmente constrangido, pediu desculpas pelo ceticismo inicial. Eduardo Mendes não conseguia acreditar no que havia presenciado. Em 30 anos de automobilismo, ele nunca havia visto um diagnóstico tão preciso, feito tão rapidamente, especialmente por alguém tão jovem. Clara não apenas havia resolvido o problema, ela havia demonstrado um nível de conhecimento técnico que rivalizava com profissionais experientes. A notícia do que havia acontecido se espalhou pelo paddock como fogo em palha seca. Mecânicos de outras equipes, organizadores do evento, jornalistas e até mesmo alguns pilotos começaram a se aproximar
para conhecer a menina que havia resolvido um problema que uma equipe inteira não conseguira identificar. Clara permanecia calma diante da atenção repentina, mas Miguel podia ver nos olhos da filha uma mistura de orgulho e nervosismo. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, especialmente em um ambiente tão diferente do quintal da oficina em Soledade. Eduardo Mendes fez questão de apresentar Clara, pessoalmente, ao piloto Rodrigo Santana. O veterano, que havia passado os últimos 40 minutos frustrado com o problema mecânico, segurou as mãos pequenas e sujas de graxa da menina e a agradeceu com sinceridade. Ele contou que havia corrido em mais de 200 provas e nunca havia visto um diagnóstico tão preciso. O chefe da equipe, então, fez algo inusitado. Ele convidou Clara para acompanhar os preparativos finais do carro para a demonstração. A menina, com os olhos brilhando de emoção, observou cada ajuste, cada verificação, cada detalhe da rotina pré-corrida que havia admirado de longe. Roberto, o mecânico que inicialmente havia zombado da situação, se aproximou de Clara com humildade. Ele admitiu que havia subestimado a menina e pediu para que ela explicasse como havia identificado o problema tão rapidamente. Clara, sem nenhum ressentimento, compartilhou generosamente seu conhecimento. Ela explicou que o som específico que o motor estava fazendo era idêntico ao que ela havia diagnosticado em um gerador diesel na oficina do pai 6 meses antes. Embora fossem motores completamente diferentes, o princípio do problema era o mesmo. Informações incorretas sobre o fluxo de ar causando uma mistura inadequada de combustível. A capacidade de Clara de fazer essas associações e aplicar conhecimento prático de uma situação para outra impressionou todos os presentes. Não era apenas conhecimento técnico, era intuição, experiência e uma compreensão profunda dos princípios fundamentais da mecânica. Um jornalista da área automobilística, Marcos Silva, que cobria o evento, se aproximou de Miguel para pedir uma entrevista. Ele havia presenciado toda a situação e queria contar a história da menina do interior que havia impressionado os profissionais de Interlagos. Clara respondeu às perguntas com naturalidade, falando sobre sua paixão por mecânica, sobre como aprendeu com o pai, sobre os desafios de ser uma menina em um ambiente predominantemente masculino. Suas respostas eram maduras, refletidas, mas mantinham a simplicidade e a autenticidade de uma criança do interior. Durante a entrevista, Clara mencionou seu sonho de um dia trabalhar com carros de corrida, mas admitiu que não sabia como isso seria possível em sua realidade. Ela falou sobre as limitações financeiras da família, sobre as poucas oportunidades em sua cidade natal, mas também sobre sua determinação em continuar aprendendo e se aperfeiçoando. Eduardo Mendes havia passado os últimos 15 minutos conversando em particular com outros profissionais da equipe, e Clara podia ver que eles falavam sobre ela. O nervosismo começou a crescer no estômago da menina, mas ela manteve a compostura, continuando a observar os preparativos dos carros. Quando Eduardo finalmente se aproximou, ele trazia consigo um homem mais velho, de cerca de 60 anos, com cabelos completamente brancos e um sorriso gentil. O homem se apresentou como Antônio Ferreira, proprietário da Falcon Racing e um dos nomes mais respeitados do automobilismo brasileiro. Antônio havia observado toda a situação de longe e ficado impressionado não apenas com a competência técnica de Clara, mas com sua postura profissional e sua maturidade. Ele contou que havia começado sua carreira na mecânica aos 14 anos, em uma oficina no interior de São Paulo, e reconhecia em Clara a mesma paixão e determinação que o haviam levado ao sucesso. O empresário fez uma proposta que deixou Clara e Miguel sem palavras. Ele ofereceu um estágio na oficina da equipe durante as férias escolares, com todas as despesas pagas e um programa de mentoria com os melhores mecânicos do país. Além disso, ele se comprometeu a custear cursos técnicos especializados em mecânica automotiva.
Miguel ficou emocionado com a generosidade da proposta, mas também preocupado. A ideia de deixar sua filha de 12 anos em São Paulo, longe da família, era assustadora. Antônio percebeu a hesitação e explicou que tudo seria feito gradualmente, respeitando o tempo da menina e sempre com o acompanhamento dos pais. Clara estava em choque. Tudo aquilo parecia um sonho impossível. Ela havia crescido, consertando tratores velhos no quintal de casa, nunca imaginando que um dia poderia trabalhar com carros de corrida profissionais. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas ela as enxugou rapidamente com as mãos sujas de graxa. O empresário continuou explicando os detalhes da proposta. Clara começaria com um programa de 2 semanas durante as férias de julho, onde seria apresentada aos diferentes aspectos da mecânica de competição. Se tudo corresse bem, o programa poderia ser expandido para incluir treinamento mais intensivo e até mesmo a possibilidade de acompanhar a equipe em algumas corridas. Roberto, o mecânico que havia mudado completamente sua opinião sobre Clara, se ofereceu para ser seu mentor principal. Ele admitiu que havia muito a aprender com a menina, especialmente sobre diagnósticos intuitivos e abordagens criativas para resolver problemas. A multidão que havia se formado ao redor da situação aplaudiu quando soube da proposta. Outros mecânicos, pilotos e até visitantes expressaram apoio à iniciativa, reconhecendo que Clara merecia essa oportunidade única. Clara olhou para o pai, buscando aprovação e orientação. Miguel, com os olhos marejados de orgulho, segurou a mão da filha e sussurrou que a decisão era dela. Ele sabia que aquela era uma oportunidade que poderia mudar completamente o futuro da menina. Com a voz embargada pela emoção, Clara aceitou a proposta. Ela agradeceu a Antônio com sinceridade, prometendo que daria o melhor de si para merecer a confiança depositada nela. O empresário sorriu e disse que ele é que estava grato por ter encontrado um talento tão especial. A demonstração havia sido remarcada para o final da tarde e Clara recebeu um lugar especial na área técnica para acompanhar tudo de perto. Ela vestia agora um macacão limpo, emprestado pela equipe, mas mantinha suas mãos características, pequenas, ágeis e com as marcas do trabalho honesto. Rodrigo Santana fez questão de falar com Clara antes de entrar no carro. Ele explicou que havia corrido em Interlagos mais de 50 vezes, mas nunca havia se sentido tão confiante no equipamento. Saber que uma menina de 12 anos havia diagnosticado e resolvido um problema que uma equipe inteira não conseguira identificar o fazia sentir-se especial por estar pilotando aquele carro. Quando o motor rugiu pela primeira vez após o reparo, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era apenas o som potente do V8, era a materialização de seu trabalho, de seu conhecimento, de sua paixão. Aquele rugido representava a validação de anos de aprendizado silencioso ao lado do pai. Miguel observava a filha com um misto de orgulho e incredulidade. 24 horas antes, eles eram apenas uma família simples do interior da Paraíba, e agora Clara estava sendo tratada como uma celebridade no mundo do automobilismo. Ele sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. Eduardo Mendes havia providenciado um headset para Clara, permitindo que ela acompanhasse a comunicação entre o piloto e a equipe técnica durante a demonstração. Pela primeira vez, a menina estava participando ativamente do ambiente profissional que sempre sonhara conhecer. Quando Rodrigo acelerou pela primeira vez na pista, o som do motor ecoou pelo autódromo com uma perfeição que fez a multidão explodir em aplausos. A potência estava completamente restaurada e o piloto conseguia extrair todo o desempenho do equipamento. Clara sorriu, sabendo que tinha uma pequena participação naquele espetáculo. Durante toda a demonstração, Clara acompanhou cada volta, cada curva, cada aceleração. Ela entendia agora como seu trabalho se conectava com o resultado final,
como um pequeno diagnóstico preciso podia ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de toda uma equipe. Os outros mecânicos da equipe começaram a incluir Clara nas conversas técnicas, pedindo sua opinião sobre diferentes aspectos do desempenho do carro. Ela respondia com naturalidade, fazendo observações pertinentes que demonstravam sua compreensão profunda dos sistemas automotivos. Roberto comentou com Eduardo que nunca havia visto alguém tão jovem com tanta intuição mecânica. Ele admitiu que Clara havia o ensinado a prestar atenção em detalhes que costumava negligenciar e que sua abordagem poderia beneficiar toda a equipe. Ao final da demonstração, quando Rodrigo retornou ao paddock, ele tirou o capacete e se dirigiu diretamente a Clara. Na frente de todos, ele agradeceu publicamente pela competência e pela dedicação que haviam tornado possível aquele desempenho perfeito. A multidão que acompanhava a situação aplaudiu novamente e Clara se viu no centro de uma celebração que jamais poderia ter imaginado. Ela era apenas uma menina de 12 anos que gostava de mexer com motores, mas naquele momento havia se tornado um símbolo de que o talento pode florescer em qualquer lugar. Nos dias seguintes ao evento, a história de Clara se espalhou pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação. O vídeo de uma menina de 12 anos diagnosticando um problema que uma equipe profissional não conseguira resolver viralizou, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Marcos Silva, o jornalista que havia entrevistado Clara, publicou uma matéria extensa sobre a menina do interior que havia impressionado Interlagos. O texto destacava não apenas a competência técnica, mas também a determinação e a humildade que Clara demonstrava mesmo diante do reconhecimento. De volta à Soledade, Clara se tornou uma pequena celebridade local. Vizinhos, amigos da escola e clientes da oficina de Miguel passaram a procurar a família para ouvir a história em primeira mão. A menina, no entanto, mantinha a mesma simplicidade de sempre, continuando a ajudar o pai no trabalho diário. Na escola, os professores e colegas de Clara ficaram impressionados com a repercussão. Muitos não faziam ideia do talento especial que a menina possuía, já que ela sempre foi discreta sobre suas habilidades mecânicas. A diretora da escola organizou uma apresentação especial, onde Clara contou sua experiência para todos os alunos. A história começou a inspirar outras meninas interessadas em áreas técnicas. Cartas e mensagens chegavam de todo o país, de garotas que se sentiam motivadas pelo exemplo de Clara. Ela respondia a todas pessoalmente, sempre encorajando outras meninas a persistirem em seus sonhos, independentemente dos obstáculos. Miguel notou mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da oficina. Clientes que antes duvidavam da capacidade de Clara, agora a procuravam especificamente para diagnósticos complexos. A confiança da menina havia crescido e ela se sentia mais à vontade para expressar suas opiniões técnicas. Antônio Ferreira mantinha contato regular com a família, acompanhando os preparativos para o estágio de Clara. Ele havia ficado impressionado com a repercussão positiva da história e via nela uma oportunidade de promover a inclusão de jovens talentos no automobilismo. O empresário revelou que a atitude de Clara havia inspirado mudanças na própria equipe. Roberto e outros mecânicos começaram a adotar uma abordagem mais aberta e colaborativa, reconhecendo que boas ideias podiam vir de qualquer pessoa, independentemente de idade ou experiência formal. Clara continuava estudando e se preparando para o estágio, mas também mantinha seus pés no chão. Ela sabia que o reconhecimento era apenas o começo de uma jornada longa e desafiadora. Sua determinação era acompanhada por uma maturidade impressionante para alguém de sua idade. A história de Clara começou a ser usada em escolas e organizações como exemplo de como o talento pode emergir em qualquer lugar. Educadores destacavam a importância de reconhecer e nutrir habilidades especiais, independentemente do background socioeconômico dos estudantes.
O aeroporto de João Pessoa nunca havia parecido tão grande e intimidante para Clara. Ela segurava nervosamente a alça da mochila, observando o movimento de passageiros enquanto esperava o voo para São Paulo. Miguel estava ao seu lado, igualmente nervoso, mas tentando transmitir confiança para a filha. Nas 2 semanas que antecederam a viagem, Clara havia se preparado intensamente. Ela estudou manuais técnicos, assistiu a vídeos sobre carros de corrida e até mesmo aprendeu alguns termos em inglês que são comuns no ambiente automobilístico. Sua determinação em aproveitar ao máximo a oportunidade era evidente. A chegada a São Paulo foi avassaladora. A cidade gigantesca, o trânsito intenso, os prédios altíssimos, tudo era o oposto da tranquilidade de Soledade. Clara observava tudo pela janela do carro, absorvendo cada detalhe dessa nova realidade que faria parte de sua vida pelas próximas 2 semanas. Roberto havia se oferecido para buscar Clara no aeroporto e durante o trajeto até a oficina da equipe, ele conversou com ela sobre o programa de estágio. Ele explicou que ela teria a oportunidade de trabalhar com diferentes aspectos da mecânica de competição, desde a manutenção básica até ajustes mais complexos. A oficina da Falcon Racing era um mundo completamente diferente da pequena oficina de Miguel. Equipamentos de última geração, ferramentas especializadas, sistemas computadorizados. Tudo representava o que havia de mais avançado na mecânica automotiva. Clara ficou fascinada, mas também um pouco intimidada pela sofisticação do ambiente. Eduardo Mendes recebeu Clara pessoalmente e apresentou-a para toda a equipe. Alguns mecânicos ela já conhecia de Interlagos, mas havia outros que ouviam sua história pela primeira vez. Todos demonstraram respeito e curiosidade genuína sobre o que ela poderia contribuir. No primeiro dia de trabalho, Clara foi designada para acompanhar Roberto na manutenção de um dos carros de teste. Ela observou atentamente cada procedimento, fez perguntas inteligentes e, gradualmente, começou a participar das tarefas mais simples. Sua capacidade de aprendizado impressionou todos. Durante o almoço, Clara conversou com outros funcionários da equipe e descobriu que muitos deles haviam começado suas carreiras em situações similares à dela. Histórias de superação, de pessoas que vieram do interior e conquistaram espaço no automobilismo, fizeram Clara se sentir menos sozinha naquele ambiente novo. Antônio Ferreira fez questão de almoçar com Clara no primeiro dia, perguntando sobre suas impressões e se ela estava se adaptando bem. Ele compartilhou histórias de sua própria juventude, de como havia enfrentado desafios similares quando saiu do interior para trabalhar em São Paulo nos anos 1980. No final do primeiro dia, Clara ligou para o pai e contou entusiasmada sobre tudo o que havia aprendido. Ela descreveu as ferramentas, os procedimentos, as pessoas, transmitindo uma energia contagiante que tranquilizou Miguel. Ele percebia que a filha estava não apenas se adaptando, mas florescendo naquele ambiente. A segunda semana trouxe desafios maiores. Clara foi incluída na preparação de um carro para uma corrida real, trabalhando diretamente com ajustes de suspensão e calibração de motores. Sua intuição mecânica continuava impressionando os profissionais, que começaram a consultá-la sobre diagnósticos específicos. Roberto comentou com Eduardo que Clara possuía algo que não podia ser ensinado, uma conexão natural com as máquinas. Ela conseguia sentir problemas antes mesmo que os equipamentos de diagnóstico os detectassem, uma habilidade rara mesmo entre mecânicos experientes. O último dia de estágio chegou mais rápido do que Clara gostaria. Ela havia se acostumado à rotina da oficina, aos colegas de trabalho, ao ritmo acelerado do mundo automobilístico profissional. A perspectiva de voltar para a rotina de Soledade trazia sentimentos contraditórios. Saudade de casa misturada com tristeza por deixar aquele ambiente que havia se tornado tão especial. Eduardo Mendes reuniu toda a equipe para uma avaliação final do estágio de Clara.
O feedback foi unânime. A menina havia superado todas as expectativas. Além da competência técnica excepcional, ela demonstrara maturidade, dedicação e uma capacidade de trabalho em equipe que impressionava pela idade. Roberto entregou a Clara um conjunto de ferramentas profissionais como presente de despedida. Ele explicou que aquelas ferramentas haviam sido suas companheiras nos primeiros anos de carreira e que agora seria a vez de Clara usá-las para construir seu próprio futuro. A emoção era visível nos olhos de ambos. Antônio Ferreira fez questão de ter uma conversa particular com Clara antes de sua partida. Ele confirmou que o programa de estágio seria expandido, incluindo participação em corridas selecionadas e um programa de educação técnica mais abrangente. Mais importante ainda, ele ofereceu uma bolsa de estudos integral para Clara cursar engenharia mecânica quando chegasse a hora. A proposta deixou Clara sem palavras. Ela havia crescido acreditando que o ensino superior era um sonho impossível para sua realidade financeira. Agora, não apenas a universidade se tornava possível, como também seria direcionada exatamente para sua área de interesse e talento. O empresário explicou que a empresa havia criado um programa de bolsas especificamente inspirado na história de Clara. Outros jovens talentos do interior teriam a oportunidade de receber apoio similar, criando um legado que ia muito além do caso individual dela. Durante o voo de volta para João Pessoa, Clara refletiu sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Ela pensou na menina que havia chegado nervosa ao aeroporto 2 semanas antes e na jovem confiante que agora retornava para casa. A experiência havia mudado não apenas suas perspectivas profissionais, mas também sua visão de mundo. Miguel a aguardava no aeroporto com um sorriso que misturava orgulho, saudade e curiosidade. Durante toda a viagem para a Soledade, Clara contou detalhadamente sobre cada dia, cada aprendizado, cada pessoa que havia conhecido. Sua paixão pela mecânica havia se intensificado, mas agora vinha acompanhada de um plano concreto para o futuro. De volta à oficina familiar, Clara retomou a rotina de ajudar o pai, mas com uma perspectiva completamente transformada. Ela aplicava técnicas aprendidas em São Paulo, introduzia novos métodos de diagnóstico e compartilhava conhecimento com os clientes locais. A oficina de Miguel começou a atrair clientes de cidades vizinhas, atraídos pela fama da menina mecânica. Clara sabia que sua jornada estava apenas começando. Os próximos anos trariam desafios acadêmicos, mais períodos de estágio, decisões importantes sobre carreira, mas ela também sabia que possuía algo que nenhuma dificuldade poderia tirar: talento natural, determinação inabalável e o apoio de pessoas que acreditavam em seu potencial. Nas noites quentes de soledade, enquanto observava as estrelas do sertão, Clara sonhava com motores rugindo em pistas famosas pelo mundo. Ela sabia que um dia voltaria a Interlagos, mas desta vez não como visitante, e sim como profissional. A menina que havia calado uma multidão com seu talento estava apenas começando a escrever sua história. Anos depois, quando Clara se tornasse uma das principais engenheiras do automobilismo brasileiro, ela sempre se lembraria daquele domingo de março em Interlagos. O dia em que uma menina de 12 anos provou que o verdadeiro talento não conhece fronteiras, não respeita preconceitos e sempre encontra uma forma de brilhar, independentemente das circunstâncias. A história de Clara Bezerra tornou-se lenda no automobilismo, mas para ela sempre seria simplesmente o dia em que teve coragem de mostrar quem realmente era. E isso, mais do que qualquer título ou reconhecimento, era o que verdadeiramente importava. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.